devocional. Capítulo 10. E o capítulo de hoje é o encontro com o orgulho. O texto diz assim: logo no começo da jornada, Grande Medrosa pôde perceber o quanto necessitava do auxílio das companheiras. Tanto eram os empecilhos do caminho. Cada vez que sentia o tremor do medo, ela se colocava entre as duas e seguia segura pelas mãos delas. Tão logo assumia esta posição, suas forças se refaziam com a admirável energia que delas emanava. Pôde então sentir-se capaz de percorrer até mesmo o caminho mais difícil com a ajuda delas. Por certo, sem o auxílio delas, tal empreendimento teria sido impossível. E isso mesmo para uma pessoa forte e de pés perfeitos. Não havia caminhado muito, e Grande Medrosa sentiu mais de perto ainda o quanto necessitava de suas guias, não só pela aspereza do caminho, mas porque percebera, para surpresa sua, a presença de inimigos que por certo a teriam feito desistir da jornada e voltar se estivesse sozinha. Para deixar isso bem claro, temos de voltar ao Vale da Humilhação e ver o que estava acontecendo lá. Grande era a ira e a consternação de toda a família. Temor ao descobrir que sua parente fugira do vale em direção às montanhas em companhia do pastor, a quem tanto odiavam. Durante o longo tempo em que a pequena Grande Medrosa fora conhecida por feia, aleijada e miserável, os parentes nem se tinham importado com ela. Agora não podiam suportar a ideia de, dentre eles todos, justamente ela, tivesse sido separada e convidada a morar nos lugares altos. Talvez fosse até servir no palácio do grande rei. Quem era Grande Medrosa para tanto privilégio, enquanto o resto da família vivia jogado no Vale da Humilhação? Nem era tanto que eles quisessem ir para as montanhas. Longe disso. Mas era intolerável que ela fosse. Assim, em vez de permanecer esquecida aos olhos de seus parentes, ela se tornou de repente a figura central dos interesses e pensamentos deles. Não só os seus parentes imediatos se preocupavam com tais fatos, mas também até as suas mais distantes ligações familiares. Com exceção dos servos do rei, a população toda do vale, revoltada com a partida da jovem, estava decidida a trazê-la de volta de qualquer maneira, fazendo que o odiado pastor falhasse em seus planos de tirá-la do meio deles. Um grande conselho da família, constituído dos parentes de maior influência, reuniu-se com o propósito de discutir a maneira de capturar a fugitiva e trazê-la de volta ao vale como escrava permanente. Decidiram, afinal, enviar alguém o mais rápido possível no seu encalço, a fim de reforçá-la a voltar. Esqueceram-se, porém, de que forçá-la nada adiantaria, visto que ela estava sob a proteção do grande pastor. Alguns entendiam então que deviam persuadi-la a espontaneamente deixar o pastor. Mas como fazer isso? Depois de muita discussão, por unanimidade resolveram enviar um membro distante da família, chamado Orgulho. A sorte caiu sobre ele por diversas razões. Primeiro, ele não era só forte e poderoso, mas também jovem e de bela aparência. Seu poder de sedução era patente. Enfatizar o orgulho que, caso não fosse bem-sucedido em seus argumentos, devia sem escrúpulos tentar exercer seu poder de sedução com o fim de afastar Grande Medrosa das influências do pastor. Além disso, o jovem estava longe de admitir derrota ou fracasso nos seus empreendimentos e não desistiria da luta enquanto não atingisse seu propósito. Como todos sabiam, voltar sem sua presa, confessando derrota, seria a última coisa a acontecer com Orgulho. Assim, quando ele aceitou a tarefa, sabia de antemão que tudo seria resolvido a contento geral.
Grande Medrosa e suas duas companheiras haviam feito somente alguns dias de jornada. Aliás, com pequeno progresso, quando certa manhã, ao se desviar de uma enorme rocha, depararam com Orgulho, caminhando na direção delas. Embora tenha ficado surpresa e desconfiada, ela não se alarmou. Como esse primo sempre a tivesse desprezado e ignorado, a princípio nem lhe ocorreu que ele pudesse lhe dirigir a palavra. Supôs que ele simplesmente passasse por ela do modo costumeiro, sem lhe dar importância. O jovem Orgulho, que estivera de atalaia espiando por várias horas antes de se apresentar, deleitou-se ao notar que, embora a prima estivesse ladeada por duas mulheres, estava aparentemente sem a companhia do pastor. Ele se aproximou confiante, gentil e estranhamente afável. Para grande surpresa dela, o rapaz parou à sua frente e a cumprimentou. Enfim, minha priminha, aqui está você. Finalmente a encontro. E quanto trabalho para descobri-la. Como vai, primo Orgulho? Disse a pobrezinha, inocente. Entretanto, ela devia saber que nem deveria cumprimentar, muito menos deveria parar e conversar com qualquer dos parentes do vale. Mas era agradável, depois de tanto tempo ignorada e desprezada, ser cumprimentada como a um igual. Além disso, sua curiosidade fora aguçada. Naturalmente, se ele tratasse daquele detestado covardia, nada teria induzido a parar a conversa. Grande Medrosa, disse Orgulho sério, segurando-lhe a mão de maneira gentil. Naquela parte do caminho onde se encontraram, ela estava livre das mãos das companheiras, pois o caminho tornara-se fácil e suave. Fiz esta viagem com o propósito de tentar ajudá-la. Permita-me fazê-la e escute-me com muita atenção e seriedade. Minha querida prima, você deve abandonar esse louco projeto e voltar comigo para o vale. Não imagina a verdadeira posição na qual se enredou, nem o terrível futuro que a espero. Aquele que a persuadiu a encetar esta imprópria jornada, Orgulho nem se atrevia a mencionar o pastor pelo nome. É conhecido por haver seduzir outras vítimas incautas deste mesmo modo. Sabe o que lhe acontecerá, minha prima? Perguntou Orgulho, se persistir nessa jornada. Todas aquelas belas promessas de levá-la ao seu reino e torná-la feliz são pura falsidade. Quando ele estiver lá, em cima nas partes desoladas das montanhas, ele a abandonará e a deixará sozinha e humilhada. Pobre Grande Medrosa, tentou tirar a mão das mãos deles, pois entendia agora o motivo da sua presença. Sentia nele ódio pelo pastor, mas quando tentou livrar a mão, ele a prendeu com mais força ainda. Ela devia saber que, se desse ouvido ao Orgulho, livrar-se dele seria a coisa mais difícil do mundo. Ela odiava tudo o que ele havia dito, mas com sua mão presa na dele, as palavras tinham o poder de parecer horrivelmente plausível e verdadeiras. Não havia ela muitas vezes sentido no coração esse mesmo impulso e possibilidade sugerido por Orgulho? Mesmo que o pastor não a abandonasse, e era o que ela cria. Não poderia ele, pelo fato de haver indicado tristeza e sofrimento como suas companheiras, permitir no final, para o bem de sua alma, é claro, que ela fosse humilhada diante de seus parentes e afins? Não seria ela quase, na certa, exposta ao ridículo? Quem saberia onde o pastor a levava, obrigando-a a ir em frente? Grande Medrosa logo descobriu como era terrível deixar que Orgulho segurasse alguém pela mão. Suas sugestões são terrivelmente fortes, e através do contato de um toque, ele pôde pressionar esse alguém, com força quase irresistível, a voltar atrás. Volte, dizia ele com veemência. Desista dessa viagem até que seja tarde. No fundo do seu coração você sabe que minhas palavras são a expressão da verdade.
Sabe que será humilhada diante de todos. Desista. Desista enquanto é tempo. Essa promessa de morar nos lugares altos é fictícia. Valerá o preço que você terá de pagar? O que deseja encontrar nesse mitológico reino lá nas alturas? Inteiramente contra sua vontade, e simplesmente porque ele parecia tê-la em seu poder, Grande Medrosa deixou escapar as palavras. Eu estou em busca do reino do amor, disse fracamente. Foi o que pensei, murmurou Orgulho. Em busca do desejo do seu coração, hein? E agora? Tenha um pouco de orgulho, de amor próprio, e pergunte a si mesma, honestamente, se não é tão feia e deformada que ninguém mesmo no vale pode amá-la? Essa é a verdade brutal. Diante disso, como pode esperar ser bem recebida no reino do amor, onde só a beleza e a perfeição são admitidas? Poderá realmente obter o que busca? Não, eu lhe digo de novo que você mesmo sente isso e o sabe muito bem. Então seja honesta, afinal, e desista. Volte comigo antes que seja muito tarde. Pobre Grande Medrosa, a ideia de voltar parecia quase irresistível, mas enquanto presa por orgulho, sentindo que todas as palavras dele eram a dolorosa verdade, surgiu no seu íntimo a visão do rosto do pastor. Lembrou-se do olhar com que ele proferira: comprometo-me a levá-la lá e nunca será humilhada. De repente, foi como se ouvisse de novo, repetindo suavemente, numa radiante visão: linda tu és, meu amor. O olhar das rolas tu tens. Pura tu és, minha flor. Pura sem manchas tu és. Antes que Orgulho pudesse perceber o que acontecia, ela soltou um desesperado pedido de socorro que ecoou pelas montanhas. Volta, pastor! Volta rápido! Não te demores, ó meu senhor! Ouviu-se de imediato o som de pedras rolando, um prodigioso salto, e no instante seguinte o pastor ali estava ao lado deles, o rosto terrível, o cajado erguido à altura da cabeça, pronto a desferir o golpe. Num momento, Orgulho soltou a mão que tinha fortemente presa a sua e tratou de sair pelos cantos das pedras, escorregando e tropeçando enquanto fugia e se perdia de vista. Grande Medrosa, disse o pastor num tom gentil, mas de firme censura, porque permitiu que Orgulho a segurasse pela mão. Se estivesse segurando as mãos de suas companheiras, isso nunca teria acontecido. Pela primeira vez, e por sua própria iniciativa, ela segurou as mãos das companheiras em busca de proteção. Elas lhe seguraram as mãos muito fortemente, mas nunca com tanta dor, amargura e tristeza como agora. Grande Medrosa aprendeu, assim, a primeira importante lição nessa jornada. Se alguém parar a fim de falar com orgulho e ouvir suas venenosas sugestões e, acima de tudo, se deixar prender por ele em qualquer parte do corpo, a tristeza tomar-se-á inexplicavelmente mais insuportável e a amargura será acrescentada à angústia de coração. Depois disso, ela se sentiu coxear mais dolorosamente do que nunca, desde a partida do vale, quando ela clamou por socorro. Orgulho pisou-lhe os pés de forma tal que os deixou mais aleijados e doloridos do que nunca.